Então, é um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo. É um papo que não vai ser assim, um papo muito longo, mas é uma conversa de bastante utilidade, tá? Porque o nosso bem-estar, tanto físico, emocional, depende desse tema que nós vamos falar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o sono. Eu não sei quantos de vocês aí têm problemas com o sono. Isso é um tema assim que eu creio que, não sei, 80, 90% da população tem problema com sono, tá? E os meus pacientes, por exemplo, eu sempre costumo ajustar, ou uma das primeiras coisas que eu faço é tratar de ajustar o sono e gerenciar o estresse, porque sem esses dois componentes bem ajustados, a gente não consegue ter uma saúde plena, uma saúde como gostaríamos de ter, uma saúde que esteja de acordo com a vontade de Deus, tá certo? Começa com o sono. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar assim claro para vocês todos é que uma noite de sono bem dormida ela é uma conquista, como é uma conquista. Por quê? É uma conquista como qualquer uma outra coisa na nossa vida. Requer esforço, tá certo? Então, dentro da área da saúde, uma noite de sono é uma conquista e depende de como foi o nosso dia, tá certo? Não podemos esquecer que, como ainda em qualquer área da vida, a saúde é o esforço que precede a recompensa. O esforço precede a conquista. Modificações nos aspectos assim psicológicos, sociais e morais e claramente, né, no quesito saúde, requerem esforço, requerem estudo, requerem empenho, requerem predição de recompensa, ou seja, eu ter claro na minha cabeça os motivos pelos quais eu preciso estar com o sono em dia, tá certo? Por quê? Porque traz benefícios em todos os aspectos da saúde, gente. O sono reparador traz benefícios em todos os aspectos. Não é simplesmente é, você se sentir bem. O sono reparador, ele traz benefícios tanto no aspecto mental, tanto no aspecto social. Por quê? Porque você diminui a sua ansiedade, diminui seu estresse, né? Seus níveis de hormônios do estresse diminui, né? Há toda uma ativação do sistema metabólico e hormonal dentro da sua orquestra ali hormonal de uma maneira mais efetiva. Enfim, um sono reparador é saúde, tá certo? Então, ele requer esforço, requer empenho de verdade. O mesmo esforço que você aplica para quando você quer fazer uma outra coisa na vida, quando você quer emagrecer, por exemplo, requer esforço. Você quer passar numa prova, requer esforço. Você quer alcançar qualquer outro objetivo na vida, requer esforço. Então, com o sono, é a mesma coisa, nós vamos entender um pouquinho mais na frente. Por que que eu falo isso, que requer esforço, tá? Mas adiantando, é porque a nossa conquista para esse sono reparador começa durante o dia ainda, tá certo? Não estou dizendo com isso, com esforço, que o sono ele requer sofrimento. Esse não é o objetivo, tá? O sono não deve ser sofrido. Isso não quer dizer que possa haver algo de sofrimento, tá certo? Porque toda a mudança no estilo de vida, né, em qualquer área do estilo de vida, tanto no sono quanto a alimentação, atividade física, tomar água, etc., requer um esforço, já que você não está acostumado a fazer esse tipo de atividade, né? Você não está acostumado a dormir cedo, não está acostumado a ter uma alimentação um pouco mais saudável, né? Requer esforço, embora haja um pouquinho de sofrimento no início, porque o teu corpo está acostumado com esse tipo de rotina e você precisa mudar. Então, muitas vezes isso causa alguma espécie de sofrimento, certo? Mas, Vlad, de fato eu preciso, vocês podem me perguntar, me esforçar para dormir? Sim, você se esforça para ter um sono reparador
logo no início do dia. E isso nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre a higiene do sono, que eu quero deixar isso muito claro para vocês, tá? Para quando é que começa o planejamento para um sono reparador, que é durante o dia, ao acordar, tá certo? Então, o sono, ele é uma consequência do que você faz no dia, ou seja, uma consequência da sua rotina diária. Isso é muito importante, pessoal. Um sono reparador depende do que você faz no dia. Quais são as suas atividades que você faz durante o dia, tá certo? O que você come, qual é o teu nível de estresse, uma série de fatores envolve o teu sono reparador. Então, a gente não pode deixar pensar que o meu sono ele está alinhado apenas com a diminuição da luz, ao entardecer, né? Está se aproximando a hora de dormir, então a partir dali que eu preciso me preocupar com o sono. Não, você precisa se preocupar com o sono muito antes, tá? Muito antes de entardecer, muito antes de anoitecer. Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente, quando eu for falar de higiene do sono, tá certo? Para você se sentir assim motivado em ter uma boa noite de sono, você precisa, claro, entender os benefícios, né, de uma boa noite de sono, assim como em qualquer outra área da vida. Você precisa compreender os motivos de alguma decisão que você vai tomar, porque você entendendo os motivos, você vai se sentir mais animado para fazer, certo? Normalmente, as pessoas que praticam alguma atividade física, que se engajam mais numa dieta, normalmente elas veem benefícios, né, de fazer aquilo. E, portanto, elas se sentem mais motivadas, mais encorajadas, mais engajadas, porque elas vislumbram um corpo, né, dos sonhos, ela vislumbra saúde, então ela consegue se engajar quando elas imaginam, né, quais seriam os resultados dessa tomada de decisão, tá certo? E por isso elas se tornam mais encorajadas, porque elas vislumbram esse benefício, tá certo? Então, com o sono é a mesma coisa, a gente precisa entender e vamos entender daqui para frente os benefícios da gente ter um sono reparador. Logo, se a gente entende os benefícios, né, a gente vai nos esforçar durante o dia para que a nossa noite seja uma noite mais tranquila e de um sono realmente reparador, tranquilizador, tá certo? Por quê? Porque sem um motivo não tem ação. É daí que vem a palavra que vem motivação, não é verdade? Então, eu preciso de um motivo para ação. Então, vamos ter bem claro essa palavrinha a partir de agora. Motivação. Preciso ter um motivo para eu agir, tá certo? Por quê? Porque você só se preocupa em ter os resultados quando você sabe os motivos. Portanto, vamos entender aí alguns motivos de ter uma boa noite de sono daqui para frente, né? Só para que vocês tenham uma ideia, pessoal. Se você viver 90 anos, presta atenção nisso aqui. Se você viver 90 anos, se você dormir as horas que correspondem, as horas que você realmente precisa dormir, você vai dormir 30 anos de sono. Você imaginou isso? 30 anos, tá certo? Ter sono, gente, é igual ter um sono reparador, é igual você tomar água. Você precisa tomar água. E o sono reparador também, tá certo? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre as fases do sono, né? Nós temos a fase 1, fase 2, fase 3 e 4, sono REM, tá? Então, as fases do sono, nós temos ali o sono leve, né? Quando você acorda ali, você passa mais ou menos entre 20 e 30 minutos mais ou menos naquele sono leve. É aquele sono em que você acha que está dormindo, mas ao mesmo tempo não está. Você pode ter algum tipo de sonhos ali. E uma fase onde você acorda rapidamente, tá certo? Então, essa é a fase do sono leve. A fase 2 é aquele um sono um pouquinho mais pesado. E a fase 3 é aquela fase do sono mais profundo. Nós passamos durante a noite mais ou menos entre 1 e 1 hora e meia de sono profundo, tá? E depois vem o sono REM, que REM significa movimentos rápidos dos olhos. Na fase do sono profundo, é nessa fase que praticamente nós não temos um neurotransmissor chamado noradrenalina.
Esse é um neurotransmissor da excitabilidade, é um neurotransmissor do estresse, tá? Então, durante essa fase do sono profundo, a gente não tem circulando no nosso cérebro esse neurotransmissor, né? Que está envolvido com o estresse, com o alerta. Ele é totalmente desligado, tá certo? A outra coisa que acontece interessante durante essa fase do sono é a nossa respiração. Nossa respiração não fica mais lenta, tá? Se você prestar atenção, quando você vira alguém dormindo e que essa pessoa esteja num sono profundo, você vai perceber que a respiração dela é bem lenta, é bem superficial, tá? Se você conseguir tomar o pulso, você vai ver que a frequência cardíaca também está bastante diminuída, ou seja, o corpo está em estado de repouso, literalmente, tá certo? Mas existem outros hormônios que aumentam, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, que é o hormônio GH. Vocês já ouviram aquela expressão que a gente cresce durante o sono? E isso é uma verdade, tá? Por quê? Porque é durante o sono que a gente libera, principalmente no sono profundo, que a gente libera o sono GH, que é o hormônio do crescimento, tá certo? Uma outra coisa que acontece, gente, interessantíssima, é que durante o nosso sono, o nosso cérebro, ele é completamente lavado literalmente mesmo, assim como vocês estão escutando, ele é lavado pelo líquido cefalorraquídeo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas no nosso cérebro existe um líquido que se chama líquido cefalorraquidiano, tá certo? Essa lavagem acontece durante o sono profundo. Literalmente, esse líquido, ele envolve todo o cérebro, ele fica circulando durante o nosso sono profundo, como se fosse uma máquina de lavar roupa, tá? Para que vocês entendam melhor. Ele fica circulando ali dentro. E qual é o grande objetivo dessa da limpeza? Eliminar todas as toxinas, né? E todas as sujeiras, todos os resquícios metabólicos, né? As toxinas que ficaram no cérebro. Então, durante o sono profundo, é feita essa limpeza, tá certo? Então, veja só como é interessante você ter um sono reparador, porque tem gente que não consegue chegar no sono profundo, tá? Sempre fica naquele sono mais superficial, ali pelo menos entre a fase um e fase 2 do sono. E as pessoas não conseguem chegar na fase 3 do sono, que é o sono profundo, tá certo? Então não acontece essa limpeza que a gente fala, né? Não acontece essa eliminação de toxinas e de sujeira, tá certo? Então a pessoa no outro dia ela não vai acordar tão disposta como deveria acordar, não vai acordar tão animada, ela vai acordar ainda cansada, tá certo? Porque ela não alcançou o sono da fase 3 e fase 4, que é o sono profundo, tá certo? Depois do sono profundo, você volta para o estágio 2, vai voltando para o estágio 1 e depois você entra no sono REM novamente, tá certo? Esse ciclo da fase 1, fase 2, fase 3 e 4 e sono REM, ele acontece mais ou menos umas 4 ou 5 vezes durante a noite, tá certo? Portanto, já que a gente fala que a gente começa pela fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, sono REM, e depois vai voltando novamente, é muito comum que haja despertares noturnos, tá certo? Porque em algum momento você volta para a fase 1, que é a fase de sono leve, tá? Então, os despertares noturnos, eles são bastante comuns e não há, digamos, nenhum problema você voltar, porque isso faz parte do ciclo do sono, tá? O grande problema tá quando você não consegue voltar para o sono profundo novamente. Ou seja, você se levanta para ir ao banheiro, né? Para urinar, por exemplo, e você retorna, mas você não consegue pegar no sono de novo, tá? Aí nós temos um problema, tá certo? Aí a gente tem um problema que precisa ser resolvido. O normal é você despertar, você pode ir ao banheiro ou não, mas que você retorne rapidamente para o sono profundo, tá certo? Bom, o sono ideal, pessoal,
É aquele que você consegue dormir de forma natural e acordar de forma natural, tá certo? Esse é o grande ideal. Por que que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, hoje tem muitas pessoas que estão dependentes de medicação para dormir, né? Todos os anos da vida, diazepam, alprazolam, clonazepam, né? Midazolam, zolpidem. Bem, tem uma infinidade de medicações que são indutoras de sono. E essas medicações são extremamente maliciosas. Nós vamos comentar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá certo? São medicações que te viciam tanto psicologicamente como fisicamente. Você fica psicologicamente e fisicamente dependente da droga, tá? E isso é extremamente perigoso, tá? Sobretudo para a tua memória. O teu hipocampo, as células do teu hipocampo que estão responsáveis pela memória são extremamente prejudicadas. Com o passar dos anos, você vai ter problemas no hipocampo e você vai perceber que você está ficando com a memória mais debilitada, mais fraca, por assim dizer. Tá certo? Bom, dito isso, você pode me perguntar assim, mas Vlad, eu acordo cansado. Eu durmo 7 horas, 8 horas por dia, mas eu durmo cansado. Bom, a gente vai falar sobre isso, né? Porque alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. E a gente vai falar sobre isso quando eu vou falar sobre a higiene do sono, tá certo? Bom, talvez algumas pessoas estejam aí se perguntando, mas afinal, Vlad, quantas horas eu devo dormir? Porque a gente ouve tantas coisas, né, por aí. Quantas horas eu devo dormir? Foi feito alguns estudos científicos há algum tempo atrás, né? E chegaram-se à seguinte conclusão. Um RN, que é um bebê entre 0 e 3 meses de idade, ele deve dormir entre 14 e 17 horas por dia. Tá? Isso incluindo as sonecas, né? Porque os bebês eles dormem bastante. Então, eles dormem durante a noite e dormem durante o dia. Eles devem dormir entre 14 e 17 horas por dia. Eu acredito que não seja tão difícil para um bebê dormir essa quantidade de horas, né? De 4 a 11 meses, de 12 a 15 horas por dia. De 1 a 2 anos, de 11 a 14 horas por dia. De 3 a 5 anos, 10 a 13 horas por dia. De 6 a 13 anos, entre 9 e 11 horas por dia. De 14 a 17 anos, eles devem dormir de 8 a 10 horas por dia. Presta atenção nisso, pessoal. Olha essa faixa etária. 14 a 17 anos devem dormir entre 8 e 10 horas por dia. Estamos falando dos nossos queridos filhos adolescentes, tá? E essa turma, normalmente, é a turma que dorme mais tarde. É a turma que não se preocupa, ou pelo menos não tem a clareza da importância que tem o sono para eles, né? Por quê? Porque eles estão em uma fase que estão em pleno desenvolvimento, estão, né, estudando, né? Estão na escola, precisa de foco atencional, precisa de concentração, atenção, memória, tá? Precisa de energia. E, infelizmente, essa é a faixa etária que dorme menos, tá certo? Então, para quem tem filhos adolescentes, fica aí a dica, tá? Tudo que a gente conversou, e vamos conversar daqui para frente ainda, preste atenção nesse esquisito. E aí, que eu creio que as pessoas que estão aqui entre 18 e 65 anos, a gente deve dormir mais ou menos entre 7 e 9 horas por dia. Não, nunca menos de 7 horas por dia. Tá certo? Aí você pode falar assim: ah, mas eu acordo disposto. Eu durmo 5 horas, 6 horas e eu acordo disposto, tá? Não, você não acordou disposto, você está com algum déficit comportamental, tá? Só que você ainda não sabe disso, tá certo? Então, é preciso ficar bastante atento em relação a isso, porque às vezes a gente pensa que está tudo bem, tá? Mas não tá. Você acorda com um certo tipo de nível de energia, mas se você for prestar atenção como anda o teu nível de energia, tua ansiedade, teu foco, concentração durante o dia, em algum momento você vai ver que vai falhar.
isso tem relação direta com a quantidade de sono que você teve durante a noite, tá certo? Bem, em relação a isso ainda, sobre o fato de você dormir bem, mesmo que você durma poucas horas, tá? Existe um estudo numa revista chamada Sleep, cujo autor é Matthew Walker, né? Ele tem um livro, inclusive, que se chama Por que Nós Dormimos. Esse autor ele fez um estudo bastante interessante. O que que ele fez? Ele pegou 4 grupos de pessoas jovens, tá certo? E ele fez, levou para o laboratório e privou essa turma de sono, tá? Então, o que que ele fez? Um primeiro grupo, ele deixou que dormissem 8 horas, o segundo grupo, o grupo dormiu 6 horas, o terceiro grupo dormiu 4 horas e o quarto grupo não dormiu. Literalmente, não dormiu. Virou a noite, tá certo? Então, ele levou para o laboratório e no dia seguinte, eles foram submetidos a um teste de memória, tá certo? O único grupo, preste atenção, gente, o único grupo que se saiu bem foi o grupo que dormiu 8 horas. No mínimo 8 horas. Foi o único grupo que saiu bem, tá? E sabe o que foi mais interessante ainda? Preste atenção nesse dado que é muito interessante. Quando foi perguntado para os outros grupos como eles estavam, tá? Em relação à memória, né? Atenção, foco, concentração, tá? O grupo 4 e 6, que foram os grupos que dormiram menos horas, eles disseram que estavam se sentindo tão bem, tá? Quanto o grupo que dormiu 8 horas. Tá? Então, por isso que eu falo para vocês, você pode dormir 4, 6 horas e, de repente, você se sentir bem. Só que tem um problema. O teste de memória que eles fizeram logo após essa privação de sono foi uma tragédia, tá? Então, não pense que você está bem. Se você dorme menos de 7 horas por noite, você não está bem, tá? Por mais que você não perceba, se for aplicado algum teste de memória em você, o teu teste provavelmente vai ser um teste assim desastroso do que se você tivesse dormido pelo menos 7 horas durante a noite, tá certo? Então, isso é um dado bastante interessante que faz a gente refletir sobre isso, tá certo? Você pode fazer uma outra pergunta. Vlad, tá bom. Então, quer dizer que eu tenho que dormir entre 7 e 9 horas por dia. Certo. Então, eu posso dormir 2 horas da manhã e posso acordar às 9, 10 horas da manhã. Tem problema? Tem. Claro que tem problema. Por quê? Porque você está num quadro que a gente chama de jet lag social. Porque mesmo dormindo, tá? E o sono sendo bom, você sai perdendo em comparação às outras pessoas, porque um dia você vai ter que acordar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e teu corpo não vai estar acostumado com isso. Por isso que a gente fala que o teu corpo, você está em um quadro de jet lag social, tá certo? Porque um dia você vai querer acordar mais cedo e você vai ter grande dificuldade, tá certo? Porque você vai acordar, porque você vai ter que ir para a escola, porque você vai ter que fazer uma prova, vai ter que vai fazer algum compromisso, tá certo? E você vai precisar acordar um pouquinho mais cedo, tá? O teu foco atencional, a tua concentração para fazer uma prova, para fazer o que for, vai ser bastante comprometido, tá certo? Vai aumentar teu nível de ansiedade, você vai aumentar teus níveis de estresse, vai aumentar o teu cortisol, vai aumentar a tua noradrenalina, você vai ficar mais estressado para fazer aquela atividade cognitiva que você teria que fazer, tá certo? Então, nós somos seres diurnos, pessoal. Nós não somos seres noturnos, nós somos seres diurnos, tá certo? A nossa quantidade, a nossa qualidade de sono depende muito do seu dia, tá? Não vamos nos esquecer disso, tá certo? Bom,
Além de todos os benefícios, né, atencionais, metabólicos, etc., dormir bem é um dos principais, ou o principal mecanismo, né, do ambiente neuroquímico, né, que está envolvido com a neuroplasticidade. Ou seja, a neuroplasticidade é a capacidade que teu cérebro tem de armazenar memórias. Isso é realmente no espaço físico no cérebro, tá certo? A gente chama de engramas neuronais que, através das suas experiências diárias, através do que você lê, através do que você faz, você começa a aprender isso, começa a ficar armazenado no teu cérebro. E isso a gente chama de neuroplasticidade, tá certo? E esse aí está diretamente envolvido com a consolidação de memórias, tá? E aprendizados. Então, o sono adequado, ele melhora a capacidade, porque ele modula, né, o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a região do cérebro que está aqui atrás da testa, tá certo? Então, quando você dorme, quando você tem um sono reparador, você ativa melhor esse córtex pré-frontal e você fica muito mais racional, tá certo? Muito mais racional. E principalmente, você controla os seus impulsos, tá? Que impulso eu estou falando, pessoal, para vocês? Você controla os seus impulsos em relação à comida, por exemplo. Quando você dorme mal, você tem uma predisposição a comer mais, a comer porcaria. Você tem mais predisposição a comer comidas hiperpalatáveis ou hipercalóricas. Por quê? Porque isso gerou um nível de estresse. Lembra quando as pessoas falam assim, nossa, comi muito porque estou muito estressado. Eu estou muito ansioso. Então, isso pode acontecer por privação de sono, tá certo? Isso pode acontecer por privação de sono. Então, para aqueles que tomam álcool, por exemplo, você acorda com mais vontade de tomar álcool, tá? Com menos vontade de trabalhar, você se torna uma pessoa mais procrastinadora. Portanto, se você dorme bem, você faz melhores escolhas alimentares, tá? Você tem mais vontade de ir na academia, você vai ter mais vontade de ir à aula, você tem mais vontade de trabalhar, melhora a tua capacidade de atenção, consegue controlar mais as suas emoções, tá certo? Portanto, meus queridos, o sono é um comportamento inegociável. Não negocie o seu sono. O seu sono é um comportamento inegociável, tá certo? Lógico, né? Se você eventualmente tem uma festa para ir, etc., você vai acabar dormindo um pouquinho mais tarde, mas que isso não seja uma constante na tua vida, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda quando a gente entrar aqui na parte da higiene no sono, tá certo? Tem um outro estudo bastante interessante que eu queria falar para vocês, que as pessoas que são privadas de sono, que as pessoas não conseguem dormir a quantidade de horas necessárias, ela tem uma atrofia do hipocampo. Gente, isso foi um estudo seríssimo, tá, realizado pelos americanos, que sobre ressonância magnética funcional, eles avaliaram o hipocampo das pessoas que foram privadas de sono, que têm algum tipo de insônia, que não conseguem dormir, tá? O hipocampo, para quem não lembra, é uma região do cérebro, tá? Responsável pelo armazenamento de memórias. E só para não esquecer, em relação ao hipocampo, as pessoas que tomam medicações para dormir, tá? Todos esses alprazolanos, todos os ANs da vida, essas pessoas, com o passar do tempo, acontece a mesma coisa. As células do hipocampo, elas começam a atrofiar. Você vai cada dia mais tendo problemas com a memória, tá certo? Isso é um problema grave, é um problema sério. As pessoas não dão muita importância com isso. Por quê? Porque isso ocorre de maneira crônica. Não é que você vai tomar uma medicação para dormir hoje e amanhã você vai esquecer de tudo. Não, não é. Isso leva anos, alguns anos,
tá? As suas células, elas vão diminuindo e teu hipocampo vai atrofiando e você vai começando a ter mais dificuldade de memória, tá certo? Bem, vamos lá. Vou tomar um chazinho aqui. Uma boa... como devemos fazer uma boa higiene do sono, tá? Isso é um assunto bastante interessante que, se colocado em prática, tá, vocês vão conseguir, com certeza, ter uma excelente noite de sono, tá? Bom, uma excelente noite de sono, pessoal, começa logo pela manhã. A noite de sono, lembra que eu falei para vocês que a noite de sono, ela é uma conquista, ela é um resultado de como foi o dia de vocês? Como foi o dia, o nosso dia, né? Porque eu também estou incluído nessa. Então, ela começa logo de manhã. Por quê? Porque você precisa abrir os olhos e você precisa ter contato com a luz natural. Bem, aqui ainda não tem luz natural, tá? Tá tudo escuro. Mas você precisa ter o contato com a luz natural. Os olhos, pessoal, são de fato as janelas, entre aspas, né? São as janelas da alma. Os nossos olhos, eles têm contato direto com o nosso cérebro, tá? Então, o que que acontece? A luz, quando ela entra pelos nossos olhos, né? E através da retina, nervo óptico e tal, e outra série de nervos, ela vai diretamente para uma região do cérebro chamada hipocampo, mas tem uma região mais específica ainda, que é o núcleo supraquiasmático, tá? E dentro desse núcleo supraquiasmático, no hipocampo, lembre-se que o hipocampo é aquela região do cérebro responsável por memórias, tá? Nesse núcleo supraquiasmático, existem algumas células que têm um nome bastante... E dentro das células existem os genes, né? Porque os genes ficam dentro da célula, tá certo? E olha que interessante o nome desses genes que os cientistas colocaram. Genes clock, ou seja, genes relógio. Esses genes, eles estão envolvidos, né, com o nosso relógio biológico, tá? Esses genes, eles degradam, eles produzem proteínas no período aí de mais ou menos 24 horas, né? Ou seja, o seu comportamento de acordar e dormir responde a um ciclo de 24 horas, e isso é regulado pela luz natural, tá? Portanto, a primeira dica aqui da higiene do sono é, ao acordar, por favor, se exponha à luz natural. Não quer dizer que você precisa sair para fora da sua casa e ficar olhando diretamente para o sol. Não, tá certo? Você precisa se expor à luz natural. Abram as janelas da casa, tá certo? E deixa a luz natural entrar. Se você quiser sair um pouquinho, né, tomar um dedo de jejum numa varanda ou em algum lugar, ou você está dirigindo, indo para o trabalho, você está se expondo à luz natural. Isso é importantíssimo para regular o teu ciclo de sono, tá certo? Então, é luz natural, não é lâmpada branca, não é luz branca, tá certo? E essa luz natural, ela controla o nosso ciclo, né? Ela não deixa você ir dormir cada vez mais tarde. Por quê? Porque esse ciclo fisiológico que está regulado pela luz natural, ele dura, em média, 24 horas e meia, tá? E dura, em média, 24 horas e meia. Ou seja, o teu cérebro, ele vai tentar fazer com que você durma cada vez mais tarde. Porque esse ciclo, fisiologicamente, dura 24 horas e meia, tá certo? Então, para que isso não aconteça, você se expõe à luz natural e o teu cérebro vai entender, né, que esse ambiente, naquele momento que você acordou, tá? É dia. Ele vai entender que é dia e que precisa estar desperto, que precisa estar ativo, tá certo? Portanto, é natural, né? Já falei para vocês que o cérebro ele vai tentar fazer você dormir
cada vez mais tarde. Mas essa luz natural, ela vai regular isso. Então, exponham-se à luz natural, exponham-se ao sol. Além de você produzir, se você se expor ao sol diretamente, você vai estar regulando o seu ciclo e você vai estar adquirindo vitamina D, né? Que é um excelente hormônio aí, que não sei se a Mary já falou, ou a gente, em algum momento, a gente pode falar sobre isso. Tá certo? Então, esse é um ponto interessante. Quanto tempo você tem que se expor à luz natural? Entre 20 e 30 minutos, no máximo, tá? Se expõe à luz natural, deixa com que os seus olhos tenham esse acesso à luz natural, que o teu cérebro já vai conseguir compreender que é dia e que você precisa ficar acordado. Número 2 da higiene do sono. A primeira é se exponha à luz natural. A segunda é não tome, depois das 15 horas, bebidas cafeinadas, tá? Pode ser que tenha alguém aqui que tome café ainda, que tome Coca-Cola, que toma algum tipo de energético, tá? Que toma chás que contém cafeína. Não tome após as 15 horas. Por quê? Porque a meia-vida da cafeína, ela dura, em média, 6 horas. Ou seja, gente, se vocês tomam uma xícara de café, uma xícara de café possui aproximadamente 80 miligramas de cafeína. E a meia-vida dela é de 6 horas, ou seja, em 6 horas, você ainda vai ter 40 miligramas de cafeína no teu organismo. Se você tomar café, por exemplo, às 3 da tarde, quando for às 9 da noite, você ainda vai ter 40 miligramas de cafeína na tua corrente sanguínea, dando volta no teu cérebro. E a gente sabe que a cafeína é um poderosíssimo estimulante. E isso vai afetar diretamente na tua qualidade de sono. Tá certo? Por mais que você consiga dormir, a tua qualidade do sono não vai ser ideal. Aquelas fases do sono que eu falei para vocês, que a gente consegue chegar no sono profundo, a gente não vai conseguir alcançar, tá? O tempo que deveria alcançar, por conta da cafeína que está circulando e está deixando o teu cérebro ativo, tá? Mesmo você dormindo. Em relação à cama, pessoal, a cama, ela foi feita apenas para 2 atividades, tá certo? Tenho isso em conta, porque o nosso cérebro, ele precisa entender o nosso ambiente. Se você entra no ambiente que é o seu quarto, a sua cama, automaticamente o teu cérebro ele precisa entender que aquele ambiente é um ambiente para 2 atividades. Uma, atividade sexual. A outra, dormir. Tá certo? Para essas 2 coisas está a cama. Para atividade sexual e para dormir. Então, nada de estudar, nada de fazer qualquer outra atividade, tá certo? Na cama. Nada de ler livro, nada de você ver uma série, não sei, qualquer outra atividade que não seja essas 2 que eu comentei com vocês, não façam, porque inconscientemente o teu cérebro entende que aquele ambiente ou é para dormir ou para atividade sexual, ou ele serve para qualquer coisa, tá? Então a gente precisa modular nosso cérebro em relação ao ambiente também, tá certo? Por mais que isso seja um pouco inconsciente, isso é muito interessante de colocar em prática, tá bom? Então, nada de estudar, nada de fazer outra atividade. Algumas pessoas me perguntam em relação à soneca da tarde, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, tá certo? A soneca da tarde, ou aqueles power sleep, né, que eles falam, é muito bem-vinda a soneca da tarde, porém, no máximo, entre 25 e 30 minutos, tá bom? Por quê, minha gente? Porque se você passar disso, você corre o risco de entrar no sono profundo.
E se você entra no sono profundo, o teu cérebro entende, falando, uai, tá na hora de dormir, então. Então, o que vai acontecer? Você vai entrar num sono profundo e vai prejudicar o sono da noite, tá certo? Você não vai conseguir pegar no sono da noite de uma forma mais rápida, tá? E o teu sono não vai ser reparador também, tá? E essa soneca da tarde ela é muito bem-vinda, por quê? Porque ela restaura toda a circuitaria neuronal que tem, que tem a função de te dar foco, de te dar atenção, de te dar capacidade cognitiva, de memória, tá certo? Você fica mais desperta, mais disposta a fazer as coisas. Não sei a experiência de vocês, mas quando eu durmo um pouquinho de tarde, quando eu consigo dormir um pouquinho de tarde, assim, entre 20 e 30 minutos, nossa, é restaurador. O restante do meu dia fica muito melhor, tá certo? Se você conseguir fazer isso, parabéns, tá? Você está no caminho certo, tá bom? O que é interessante falar também ainda em relação à higiene do sono? Durante a noite, aliás, gente, antes de falar isso, tem um ponto importante aqui em relação ainda antes de ir para a cama, tá? Antes de ir para a cama, aquelas pessoas que gostam de ler, tá? Vocês podem ler. Só que é o seguinte, leia algo que não te desperte, algo que não dê uma descarga de adrenalina no seu organismo, tá? Então imagina só, você vai pegar um livro de ficção, onde tem bomba, guerra e tal, você fica imaginando aquilo na cabeça, e isso vai elevar os teus níveis de cortisol e noradrenalina a um nível grande que para pegar no sono vai ser difícil. Se você gosta de assistir alguma coisa de noite e tal, você tem que assistir algo entediante mesmo, sabe? Algo que não vai te deixar desperto, tá certo? Então, coisas entediantes antes de dormir te ajudam a pegar no sono, tá bom? Outra coisa importante, à noite, pouca luz. Pouca luz, nada de luz branca acesa, tá certo? Nada de luz branca acesa. Por quê? Porque a luz branca, ela vai entrar no teu cérebro e ela vai achar que ainda é de dia. Vai achar que ainda é de dia e você vai ter muita dificuldade de pegar no sono, porque o teu cérebro está entendendo que aquele momento é dia. Então, o que é o ideal? Usar luzes quentes, tá? Luz amarelas, para diminuir o teu sistema de alerta, tá bom? Então, quando vai chegando o final do dia, você vai começando a apagar as luzes, tá? Você vai deixando as luzes, se você tem um abajur, deixa um abajurzinho lá no cantinho do seu quarto, deixa a casa mais tranquila, deixa a casa mais escura, e teu cérebro vai começar a entender que está chegando a hora de dormir, tá bom? Outro ponto interessante, evitar refeições hipercalóricas ou muito volumosas, tá? Porque não existe as duas coisas ao mesmo tempo, gente. Ou você digere ou você dorme. Não existe você fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? O nosso organismo, ele está nesse momento, ele está desenhado ali, né, para que você baixe o seu nível de alerta e você descanse, que você pegue no sono. Se você come muita comida, né, e normalmente essas comidas hiperpalatáveis, né, cheias de sódio, açúcar e gordura, o que vai acontecer? Toda a tua energia vai estar direcionada para o teu sistema digestivo, certo? Além disso, os teus níveis hormonais também vão aumentar. E alguns hormônios de alerta, como o cortisol e noradrenalina, por exemplo, vão estar em alta. E você vai ter uma certa dificuldade para ter um sono reparador.
tá bom? Outra coisa, já estamos quase encerrando. Líquidos. Quando você vai chegando perto de dormir, você vai diminuindo a quantidade da ingesta de líquido. Por quê? Por que que você acorda para fazer xixi durante a noite? Por quê? Porque você tomou muita água, né? A tua bexiga, que ele é revestida por neurônios, eles são ativados por tensão, ou seja, por distensão. Quando a sua bexiga ela vai se distendendo, certo? Através do sistema neuronal, ela manda uma mensagem para o cérebro, tá? Dizendo assim, olha, minha bexiga está cheia, eu preciso ir ao banheiro. E aí, ele te desperta. Então, quanto menos água você tomar durante a noite, melhor. É certo que você precisa tomar entre 30 e 35 ml de água por quilo de peso, mas tenta concentrar essa quantidade de água, a maioria dessa quantidade de água, ainda durante o dia. Durante a noite, você procura diminuir um pouquinho a ingesta, porque se você diminui os teus despertares noturnos, tá certo? Outro ponto importante, acorde sempre no mesmo horário. Não importa se você foi na festa, se você chegou em casa mais tarde, às 2 da manhã, acorde sempre no mesmo horário para você regular o teu sistema. Porque senão você começa a bagunçar o teu sistema, o teu ciclo circadiano, tá? E depois para você voltar a dormir na hora certa e a ter um sono reparador, é muito mais difícil, tá bom? Então, se você teve algum compromisso, se você teve alguma festa, alguma coisa, bom, ok, mas tenha um compromisso com o teu ciclo, tá? De dormir. Tenha um compromisso, porque senão você vai acordar mais tarde, o teu cérebro vai entender que você acordou tal hora e mais tarde, né? 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Logo, a tendência natural do cérebro é pegar no sono mais tarde também. Ou seja, você não vai conseguir dormir no horário que você deveria dormir. Você vai conseguir dormir muito mais tarde. Tá bom? Aqui, esse ponto, o que eu vou falar agora, é um dos pontos mais difíceis de colocar em prática. Pela vida, né, mesmo que a gente leva, tá certo? Mas se a gente colocar em prática, nós vamos conseguir ter uma noite reparadora de sono e um ciclo de sono mais saudável, que é o quê? Diminuir as atividades intelectuais, tá? Então, o ideal de todos os mundos, gente, seria você diminuir a quantidade de estudo, diminuir trabalho, diminuir tudo que envolve a parte cognitiva, diminuir tudo que envolve a parte, né, de pensar, de raciocinar, né, diminuir pelo menos 3 horas antes de dormir, tá? Infelizmente, nos dias atuais, tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Sobretudo porque tem as redes sociais, tem o celular, né? Tem o computador, tudo se faz hoje de forma online, etc. E as pessoas conseguem. Aliás, tem gente que não consegue dormir sem antes dar uma olhadinha no celular antes, né? E isso, só o fato de você olhar o celular e você ter contato com alguma cena, com algum vídeo que te desperte noradrenalina e níveis de cortisol dentro do teu cérebro, isso já vai atrapalhar o teu sono, tá bom? Então, o máximo possível, diminui essas atividades intelectuais aí, tá certo? Por quê? Porque vai aumentar o nível de hormônios que eu falei para vocês, vai diminuir a quantidade de melatonina, tá certo? Que, inclusive, para aqueles que pensam que a melatonina é a grande salvadora do sono das pessoas, não é, tá? Não é, tá? A melatonina, ela entra como um adjuvante, ela pode ajudar, ela pode melhorar, mas a gente tem alguns estudos que falam que ela melhora em apenas 5 a 8%, tá? Do teu ciclo de sono. Ela ajuda mais em quem? Em pessoas, por exemplo, cegas, que não conseguem ter o contato direto com a luz natural,
e todo aquele sistema que eu falei para vocês lá no início, né, que ativam os genes clock, lá do hormônio e tal, esteja comprometido. Então, nessas pessoas, a melatonina, ela é mais eficaz, tá bom? É, bom, mas Vlad, eu trabalho de noite. Eu vou ter problema com isso? Eu sou médico, eu sou enfermeiro, né? Eu sou segurança, eu tenho alguma outra atividade que eu faço à noite. Você vai ter problema com isso? Vai. Infelizmente, você vai ter problema com isso, tá bom? Eu não falei para vocês, mas eu trabalhei como enfermeiro, eu sou técnico de enfermagem, né? Depois eu fiz a faculdade de enfermagem, trabalhei em São Paulo há alguns anos, 13, 14 anos, e muitos deles foram de noite, tá? E isso afetou demais a minha saúde, tá? Isso afeta demais a minha saúde, meu foco atencional, minha concentração, minha memória, meu nível de energia, tá? O meu estresse, eu acabei pegando uma depressão por conta disso, enfim, não foi legal, tá certo? Eu estou falando para vocês saírem dos empregos de vocês, que para quem trabalha à noite? Não, não estou falando. Você precisa do seu trabalho, você precisa manter o teu padrão de vida, tá? Mas você precisa, pelo menos, ter um plano, né? Ter um plano de, em algum dia, você não trabalhar mais de noite. Tá certo, gente? Porque isso realmente faz mal. Faz mal. Durante algum tempo, que você tem algum projeto de vida e tal, ok. Mas tenha um plano para sair disso, para regular e compor o teu sono, tá? Tem alguma coisa que você pode fazer em relação a isso, mesmo trabalhando de noite? Tem, você pode amenizar isso, né? Quando você chegar em casa, por exemplo, depois de um plantão noturno, o ideal é que você deixe toda a tua casa bem escura, o máximo silêncio possível, porque aí é uma forma de, digamos, driblar um pouquinho o teu cérebro e fazer ele entender que aquela é a hora de dormir, tá bom? É... Então, gente, os conceitos mais importantes sobre o sono, né, que eu gostaria de deixar com vocês é esse, né? O sono é um comportamento. O ato de dormir é um comportamento e é um comportamento que é construído durante o dia, tá? Não é algo que você tenha que pensar apenas durante a noite, tá bom? É algo que se constrói durante o dia através desses elementos aí que eu falei para vocês, é, sobre a higiene do sono, tá bom? Entenda também que o sono, né, ele precisa ser cuidado, ele é como uma criança mimada, tá? Mime seu sono, né? Uma criança mimada, quando você faz qualquer coisa, né, que ela não gostou, você mexeu em alguma coisa que ela não gostou, ela começa a bagunçar e começa a fazer birra, começa, né, a ter alguns comportamentos inadequados. Com seu sono é a mesma coisa, tá? Então, mime seu sono, cuide do seu sono. O primeiro passo, tá? Com os meus pacientes, que eu gosto de ajustar, são essas duas coisas. O sono reparador, porque envolve muitos outros sistemas, envolve hormônios, envolve muita coisa, tá? Porque se o indivíduo não dorme bem, ele não tem saúde, tá certo? E o gerenciamento de estresse. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sono. Eu espero que tenha sido claro, né? Não sei se eu falei alguma coisa técnica demais aqui que de repente alguém não entendeu. Eu espero que tenha sido útil para vocês e que vocês, a partir de hoje, entendam que o sono é um comportamento e que um sono adequado é uma conquista que você tem que ter durante o dia, tá certo? Durante o dia. Comece a se preparar para dormir quando você acorda, tá bom? Bom, é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, que eu Uau, possa. doutor Vlad, que palestra! Nossa, gente, estou aqui na live também ao vivo e estamos aqui acompanhando. Doutor Vlad, sem palavras assim, porque de tudo, quando a gente pensou nessa jornada, a gente pensou às 5 horas da manhã, eu confesso que eu nunca imaginei ouvir
tanto pessoal, muitos, sabe, incansáveis, tanto no direct, na live, como no Zap, no grupo. Gente, eu já nem durmo mal, não tenho dormido há muitos dias. Quando eu vou dormir já é 3, 4 horas. Então, assim, um distúrbio do sono, assim, geral. Eu sei que Imagino. nós temos dificuldade, sabe? Então, o seu tema veio, assim, para realmente, assim, tá realmente um caos, assim, uma desorganização. Todos nós temos essa luta, acho que é uma luta geral. E eu estou aqui, eu já anotei tudo. Olha o tanto de coisa que você já anotou aí. Que Já bom. anotei muita coisa. Uma coisa muito reveladora para mim, que eu achei muito interessante, foi essa questão, doutor, de acordar e já ligar para a varanda e ficar de contato de 20 no sol, ou seja, coisa simples. Eu achei Exato. fantástico esses exercícios, ou seja, são pequenas atitudes e a soma delas durante o dia, esses pequenos cuidados que constroem e fazem grande diferença no nosso dia a dia. Eu confesso assim, porque assim, o que acontece muitas vezes, eu durmo tarde, acordo, e gente que trabalha, que tem aquele horário de acordar, de ir para o trabalho, então às vezes a gente acorda com dor de cabeça, cansado, e como você falou, mesmo que acorde bem, se não dormiu o horário, naquela quantidade de horas, não está bem, vai comprometer nosso foco, nossa produtividade, né? A questão da própria Claro. produção. Gente, e a questão da energia que você colocou aí também. Porque quantas pessoas hoje refazem, eu estou esgotada, principalmente mulheres, que eu trabalho com mulheres. E, doutor, é Uhum. assustador como eu tenho escutado assim, Gerlin, eu estou sem energia, estou cansada, sabe? A palavra é esgotamento físico e mental. E eu creio que esse esgotamento, lógico, a gente escutou muito essa semana sobre a questão da ansiedade, do estresse e tal, mas será que é um ciclo vicioso, me faz entender que se eu não durmo bem, né? Aí eu não renovo as minhas forças, aí eu já amanheço cansada, aí eu vou para as atividades, e aí eu já durmo mal. Se instala, na verdade, um ciclo, né, doutor? E as pessoas gostam, muitas vezes, de fazer, de usar algumas armadilhas, né? Gostam de se expor a tratamentos ou a medicações que são indutores do sono, mas que no final das contas, eles vão te fazer mal. Então, é muito melhor você cuidar do teu sono já ao acordar do que você precisar tomar um clonazepam, um Rivotril para você conseguir dormir. Que no final das contas, você vai ter um problema de memória lá na frente, demências, etc., e outros problemas neurológicos, tá Muito certo? interessante. É claro que existem, né? Existem suplementos que ajudam a regular o teu ciclo de sono, né? Suplementos que ajudam a você a ter mais energia, a ter mais foco, mais concentração, tá? Mas isso precisa ser estudado, precisa ser individualizado, né? Enfim, o principal é você cuidar do teu sono e mimar teu sono durante o dia, tá bom? Bom, eu queria só lembrar para vocês, né, sobre o Crude Day, o Crude Day da vida de Mary, tá bom? Não se esqueçam que hoje no YouTube, né, a Mary vai colocar lá um sonzinho branco para dormir. Olha que legal. Nem sabia, Mary, que existe um sonzinho branco para dormir, viu? Que bom. Que bom que tem o sonzinho branco para dormir. Eu vou ouvir, tá? Vamos ver aí. Legal, obrigado. Não se esqueçam, gente, do Crude Day. A Mary vai estar lá no grupo disponibilizando um sonzinho no YouTube depois para ajudar a turma aí a pegar no sono. Tá bom? Doutor, eu quero só lembrar, meninas, que essa palestra está sendo gravada e vai estar sendo, né, quando terminar aqui, a gente carrega, envia para a Melry, né, Melry? E vai estar disponível no canal da Melry. Então, assim, Melry, obrigada. Melry falou que eu cuido da parte da jornada espiritual, e Melry que cria toda essa estrutura do programa da Jornada Renova. E quanto aprendizado só essa semana. E acho que, para mim, doutor Vlad, você vê assim, na questão principal, porque eu acho que se a gente consegue reorganizar nosso horário, nosso ciclo circadiano, acho que muita coisa vai se colocar no lugar, né? No meio do caos que a gente tem vivido. Eu Vai sim. gostaria de Isso saber. porque eu falei pouquinho, tá? Eu falei muito pouquinho. Porque o tema ciclo circadiano, né, tem muito a ver com o eixo HPA, né, o eixo hipófise adrenal, né, que é um eixo muito importante que regula todos os nossos hormônios, tem muito a ver com o nosso sono, tá? Eu tenho um curso aqui que são aproximadamente 8, 9 horas de curso só falando sobre isso, só falando sobre ciclo circadiano, para você ver como é um tema amplo, né? É um tema
que existem pormenores, existem detalhes. Eu procurei tirar aquilo que é mais importante, né? Aquilo que a gente consegue colocar em prática no dia a dia, porque é algo que depende de nós, é algo que está sob nosso controle, Sim. tá? Não é algo que precisa de controle externo. Não, você pode controlar isso. Você pode se expor à luz todos os dias? Pode. Mesmo você indo para o trabalho, mesmo você estando no trabalho, ao simplesmente você abrir a janela, você já está tendo ali a luz natural, você está tendo contato com a luz natural. Então, as dicas que eu passei aqui de higiene do sono são dicas que são relativamente fáceis de fazer, que são dicas possíveis, Exatamente. né? Eu não falei de nada muito mirabolante aqui que você não consegue aplicar, tá? Então, espero que realmente tenha sido útil para vocês. Doutor, olha só, tem uns comentários que eu gostaria de ler aqui. Fala assim, olha, a Sinara fala, eu tenho muito tempo que não tenho sono profundo, doutor. Tem muito tempo. A Chica falou o seguinte, esse sono não pode ser com remédio e sim natural, sem medicação? Que, né, no caso, doutor, pessoas que têm talvez uma situação muito mais difícil. Tem pessoas aqui que no começo da jornada não participou. Está aos poucos, sabe? E está numa luta. Um dia consegue, não consegue. É uma luta que eu percebo que o pessoal tem. A Fabiana falou assim, a pessoa que ronca demais está com sono profundo? Essas três perguntinhas, então, ou seja, pessoas, digamos, você falou dicas práticas de como a gente implementar de forma acessível e simples no nosso dia a dia para melhorar a nossa qualidade de sono, mas aquela pessoa que tem um estado aí, talvez muito grave, de muitos dias, né? Muito tempo sem dormir, uma insônia grave. O que fazer? Olha só, primeiro você tem que fazer a higiene do sono que nós ensinamos aqui, tá? Muita gente, de verdade mesmo, muita gente consegue regular o ciclo simplesmente aplicando a higiene do sono. Ah, ok. Você acorda e se expõe à luz solar. Se expõe à luz solar, tá? Você consegue. Existem algumas formas naturais que te ajudam, né? São indutores de sono naturais e que são conhecidos, que você pode também ali no final da tarde, né? No início da noite, você pode lançar mão de uma erva, um chá de camomila, um chá de cidreira, um chá de maracujá, um chá de valeriana, tá? E outros chazinhos que vão te ajudar a induzir o sono. É lógico que em algumas situações muito pontuais, assim, muito pontuais, muito específicas, você pode talvez lançar mão de algum indutor do sono, tá? Eu não sou muito a favor de você usar Zolpidem, né, ou algum Zepam da vida, Clonazepam, Prazolam, etc. Porque são medicações, gente, que a cada dia ou a cada mês que passa, você vai adquirindo algo que a gente chama de tolerância. Tolerância medicamentosa. O que é isso? Você começa a tomar a medicação, no mês seguinte, aquele 0,25 que você tomava de alprazolam já não é suficiente. Você vai ter que tomar 0,5. E isso vai passando ao longo dos tempos. Olha, semana passada, agora no domingo, porque eu faço plantões, né? Eu atendo urgência e emergência também. E no meu plantão, chegou uma senhora desesperada, chorando, com um ataque de pânico impressionante. É uma senhora de 70 anos aproximadamente, chorando, tá? Era uma senhora obesa, e eu fui colher um pouquinho da história dela. Ela falou: olha, eu tomo 3 miligramas de alprazolam por dia e mesmo assim não consigo dormir. Normalmente as pessoas começam com 0,25. Ela estava tomando 3 miligramas por dia e ela não estava conseguindo dormir. Ela chegou na madrugada lá, não estava conseguindo dormir, tá? Ela adquiriu uma tolerância e um vício, porque se via nitidamente no corpo daquela mulher, ela estava tremendo, como se o indivíduo, sabe o indivíduo que é alcoólatra e você priva ele do álcool, ele começa a ter taquicardia, sudorese, começa a se tremer, começa a ter episódios de delírio, né? Porque é o corpo dizendo para você, olha, eu preciso disso. Você não fica dependente apenas fisicamente da droga, você fica dependente psicologicamente da droga, tá? Tanto é que uma experiência muito rápida para vocês, em 2003,
eu tinha um vício, assim, absurdo, com uma medicação, um descongestionante nasal, que se chamava Aturgil. Ele era tão potente, mas tão potente, que ele foi retirado do mercado, pelo poder viciante dele. Uma noite, eu dormi, assim, dormi bem, eu estava muito cansado, eu estava trabalhando na enfermagem nessa época, eu estava muito cansado, e aí eu simplesmente dormi. Só que aí, de noite, eu acordei, era 2 horas da manhã, eu acordei e passei a mão assim, né, no criado mudo e procurei o meu Aturgil, eu não encontrei. Eu fiquei desesperado, fiquei louco, meu corpo começou a tremer, eu comecei a entrar num estado de pânico, simplesmente porque eu não encontrei o Aturgil. O que que eu fiz? Em São Paulo, onde eu morava, desci, fui lá na avenida, numa farmácia 24 horas, 2h30 da manhã, comprar o bendito medicamento. Olha a que ponto a gente pode chegar, tá? Para eu conseguir dormir descongestionado. E as medicações para dormir têm esse mesmo problema, eles são viciantes, tá certo? Então, muito cuidado. Uma última coisa, gente, não quero tomar. As pessoas estão saindo, eu acho que estão querendo trabalhar já, né? É. As pessoas, uma Doutor, única só que eu coisa. lembrei, eu falei, doutor, acho que amanhã vai chover de perguntas, e aconteceu mesmo. Boa notícia, gente, o doutor Vlad vai estar aqui com a gente nessa semana, mais 2 dias, na outra semana. Então, assim, eu vou pegar todas essas perguntas e vou enviar para o teu zap, viu, doutor? Vou fazer um print e Tá enviar para bom, você, aí você já monta assim, da próxima fala já consegue tá, responder mais. Mas tá. pode falar, Deixa eu Luiz. só terminar aqui, então, esse raciocínio. Ok. Se por acaso algumas de vocês tomam a medicação para dormir, algum clonazepam da vida, alprazolam, diazepam, não importa. Não é porque eu falei hoje que isso pode complicar a tua vida lá na frente. Não retire essa medicação de uma vez. Não faça isso, tá bom? Começa a implementar a higiene do sono, começa a implementar os chazinhos, tá? E você vai retirando de a pouco. Então, se você toma 2 miligramas, como essa semana eu vou tomar 1,5 mg e vou fazer higiene do sono e vou tomar os meus chazinhos, tá certo? Desmame, né, doutor? A forma de... Exatamente, você vai fazendo o desmame devagar, porque se você tira de uma vez, você não vai conseguir dormir de fato, porque teu corpo está acostumado com aquilo e o teu dia vai ser muito pior, tá? Então vai acabar sendo mais prejudicial se você tirar a medicação de uma vez, tá bom? Em relação à apneia do sono, a apneia do sono é um problema sério, tá? A pessoa quase nunca está em sono profundo, tá bom? Quase nunca está em sono profundo e ela tem muito despertares noturno. Isso tem muito a ver com o sobrepeso, tá? Eu não sei se é o caso da pessoa que perguntou, mas tem que avaliar um pouquinho se ela está com sobrepeso, né? De repente ela precisa emagrecer um pouquinho, tal. Mas por quê? Porque o peso, sobretudo abdominal, quando você dorme, comprime, né? Comprime o abdômen comprime, né, a caixa torácica e você acaba tendo dificuldades aí para dormir, tá bom? Quando fala apneia do sono, no caso, é o ronco, né, doutor? É o ronco, exatamente, é o ronco, Gente, tá olha só, certo? muitas perguntas importantes. Doutor, eu falei para ti ontem, doutor, boa notícia. Próxima quarta-feira, dia 12, e próxima quinta-feira, dia 13, doutor Vlad volta aqui. E não se preocupe, vou fazer um print de todas as suas perguntas, porque hoje não dá mais, porque, gente, nós nunca passamos, doutor, todos esses dias, nós nunca passamos. Desculpa, Infelizmente, desculpa. não, não. Nós que agradecemos, por quê? Mas eu falei, doutor, eu tenho a impressão de que amanhã vai chover perguntas, e não foi diferente aqui, mas assim é realmente um tema muito assim, muito relevante para todas nós, para todos nós. Acho que o mundo que a gente está Eu vivendo, posso dar uma dica aqui, Gelim? tá? As pessoas que não me seguem no Instagram, podem seguir lá, BR Vlad Carrocia, tá? Eu acho que você tem. Isso, eu vou pegar e compartilhar nos grupos das líderes regionais, distritais, aí elas vão Isso. lá, para ficar Sabe o que mais vocês fácil de podem fazer? identificar. Vocês podem fazer o seguinte, ó. Coloquem, me sigam no Instagram. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas Perfeito. lá, Pronto. tá? E aí vocês podem pegar essas perguntas sobre sono e mandem na caixinha de perguntas, que aí eu vou respondendo, eu respondo uma por uma, tá Pronto, bom? perfeito. Excelente, Todas, doutor. todas as dúvidas que vocês tiverem, eu vou respondendo,
Tá bom? Com o maior Perfeito. prazer. Obrigada, doutor, pela disposição. Gente, olha só, o doutor vai estar disposto. Eu sei que muitas aqui têm Instagram, pode ir lá, eu vou pegar o link lá do Instagram do doutor Vlad e colocar nos grupos, tá bom? Para vocês verem lá. Algumas aqui não têm Instagram, doutor. Tem mais Face, algumas, né, senhora, não tem Instagram. Mas aí eu pego todas as perguntas e de qualquer forma eu vou te passando no Zap, porque aí você... Tá, Se não perguntar lá nos stories, lá na caixinha de perguntas, aí quarta-feira você responde aqui e vai tá. mais Só coisas. lembra, Geli, que o meu, eu não sei se você está seguindo já o Instagram que voltou, porque aquele dr.vladcarrocia Sim. era um novo que eu criei porque ele tinha derrubado junto com o da Melry. E Ah... ele voltou de novo, o antigo voltou, tá? Ah, então não sei não, vou procurar. Tá? Qual é Então, agora é Dr. Vlad Carrocia, não é Dr. Vlad Carrocia. Ah, Tá? Então é tudo junto, Dr. Vlad Carrocia. pronto, vou procurar e vou disponibilizar. Doutor, Tá muito bom. obrigada, Deus abençoe. Meninas, vamos abrir o microfone, dar bom dia e fazer uma oração? Aliás, vamos fazer a oração depois da bom dia. Vamos fazer... Doutor, faz a oração para a gente? Pra gente Claro, com ir? prazer. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, por esses momentos que passamos lindos aqui com essas mulheres maravilhosas, Senhor, aí da Bahia. Obrigado porque tipo, podemos conversar um pouquinho sobre o sono, sobre a importância de termos um sono reparador para uma melhor qualidade de vida, um melhor estilo de vida, que é isso, Senhor, que tu queres para nós. Por favor, continue conosco. Derrama a porção dobrada do teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Derrama a porção dobrada do teu Espírito sobre nossos familiares. Por favor, Senhor, nos ajude nesse dia a estar um pouco mais perto de Ti. Nos ajude a nos preparar para o teu santo dia, que é o sábado, e que possamos, Senhor, nos aproximar de Ti de tal forma que possamos nos preparar melhor para um dia nos encontrar contigo nas mansões celestiais. Por favor, fique conosco, é o que nós te rogamos, em teu nome. Amém. Amém, amém. Obrigada, doutor. Um abraço, Melry. Vamos abrir o microfone e todo mundo, né? Concluir como a gente sempre consegue, como a gente sempre conclui, desejando um bom dia com alegria. Abre o microfone aí. Aliás, acho que eu que tenho que fazer isso, né, gente? Espera aí. Hoje a gente pegou aqui, ó, e eu fechei de todo mundo para o doutor ter mais tranquilidade na hora de abrir. Deixa eu ver aqui. Desativar o som de todos. Pronto. Desativar o som de todos. Todo mundo agora pode desejar. Pode abrir aí e desejar bom dia. Abre o microfone. Pode abrir. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Eu acho que fiz o contrário aqui, né? Gente, hoje... Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia! Bom dia! Jesus que Que abençoe a momento todos. incrível. Bom dia. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia. Quem tem teatro no ouvido, Bom quem não dia! dorme bem, tem que ouvir no YouTube o barulho branco. Vou colocar hoje, hein, para Bom dormir. dia! Olha, Melry. Ok, Melry, obrigada. Obrigada, doutor Vlad. Quem não dorme bem, quem tem vício em medicamento, quem tem barulhos externos, use o som branco, é um barulho branco. Eu vou colocar no YouTube horas para você dormir bem, tá bom? Um abraço, queridas. Fiquem com Deus. Obrigada, Até a doutor próxima. Vlad. Obrigada, Deus abençoe. Obrigado, doutor. Amém, Deus querido. abençoe. Doutor Vlad, eu vou pedir para você pegar o link do seu novo Instagram e mandar para o meu Zap, por bondade, porque eu distribuo certinho para ela. Tá bom, vou fazer Fica mais isso já certo já. assim. Valeu, obrigada. De Me nada, manda o querido. arquivo. Amanhã tem mais, gente. Amanhã tem mais, né, Mel? O doutor Benício vai estar conosco. Isso, amanhã eu tô bem nisso. Domingo aí, a Giovana. Então, assim, e o doutor Vlad de volta quarta e quinta. Então, a gente vai estar recheado. Aí, sexta e sábado, a doutora Raimunda, ginecologista. Então, assim, nossa jornada tá com tudo. Vamos convidar os amigos. Deus abençoe. Amém. E até amanhã. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é tudo.